Olha, Bolsonaro está em pânico total. A Polícia Federal colheu nessa quarta-feira depoimento de 9 pessoas no caso das joias. Seriam ouvidas 10 pessoas, mas uma pessoa não pôde ir. Teve motivos de saúde. Não sabemos qual dos investigados não foi, mas sabemos que os dois principais, Bolsonaro e o Tenente Coronel Cid, fizeram depoimento. Tá. Assim que essa 10ª pessoa prestar o depoimento, que deve ser até o final da semana, a Polícia Federal vai tornar tudo público. Os depoimentos serão todos tornados públicos e a gente vai saber exatamente o que falou Bolsonaro, o que falou o Cid, o que falaram esse pessoal. O que se sabe é o seguinte: deu ruim para o Bolsonaro. A Andréa Sadi, do Globo News, ela fez uma apuração com a cúpula da Polícia Federal que disse que o Bolsonaro será indiciado pelo menos pelo crime de peculato nessa investigação. Mas a Polícia Federal já abriu uma outra investigação quanto ao outro estojo de joias, uma investigação paralela para saber sobre aquele estojo, talvez para saber se foi propina, coisa do tipo. Então vai ter mais crime do Bolsonaro em breve. Mas essa investigação na qual o Bolsonaro foi depor deve ser encerrada nos próximos 10 dias. Inclusive, a Polícia Federal deve encerrar a investigação. O delegado ficou tão irritado depois do depoimento do Bolsonaro que ele deve encerrar a investigação antes mesmo dele receber um relatório sobre as joias, porque tem que ter a Polícia Federal ordenou, porque tem que ter, uma perícia nas joias, para ver se as joias estão ali são verdadeiras mesmo, se o Bolsonaro não entregou um Rolex que é uma réplica, né? Vai saber, você confia no Bolsonaro? Eu não. Pois bem, o pessoal da Polícia Federal também não. Olha, vazaram algumas coisas aí do depoimento do Bolsonaro, mas antes eu vou te mostrar o que aconteceu antes do depoimento. Eu tava tentando achar o vídeo, tá? Olha, achar o trecho do vídeo para colocar no meu celular e não achei. Eu achei só o áudio num podcast, daí ficava mais difícil de mostrar. Teve um deputado bolsonarista que falou essa semana que milhares de pessoas iriam a Brasília para ficar com o Bolsonaro durante o depoimento dele na Polícia Federal. E ele estava comparando a quando o Lula sofreu uma condução coercitiva em 2016. Quando o Lula pegaram o Lula lá na casa dele, fizeram busca-apreensão na casa do Lula, tomaram até o tablet do netinho do Lula e levaram o Lula num camburão da Polícia Federal para depor na Polícia Federal que fica no aeroporto de Congonhas. Ilegalmente, a condução coercitiva. Menos de meia hora depois, apareceram ali mais de 500 petistas, tinha lá toda a militância do Lula, todo mundo lá com ele. O Lula não ficou sozinho no depoimento, não. Já o Bolsonaro, vamos lá, ó, deu ruim aí o plano do deputado André Fernandes bolsonarista. Isso aqui que tinha lá. Ó. Esses são jornalistas, viu? Não é bolsominion, não. Esses são jornalistas. Aí lá atrás você vê um cara, você pode achar, nossa, tem uma pessoa aqui de verde e amarelo, Thiago. Você vai ver lá atrás, no finalzinho do vídeo. Não é um rapaz com uma sacola verde e uma sacola amarela. Não é aquele, esse aqui, ó. Ele não tá de verde e amarelo, não. São duas sacolas, viu? Então não teve bolsominion nenhum, não. Não sei nem se dá pra ver aqui, ó, dá pra ver até com uma... Não dá pra ver, né? Vai ficar embaçado. Tá com duas sacolas, viu? Sacolas plásticas. Nenhum apoiador. Todo mundo sabe onde é a sede da Polícia Federal. Você dá um Google. Você faz, ok, Google, onde é a sede da Polícia Federal em Brasília? O Google vai te falar onde é a sede. Se você tem iPhone, você põe lá, oi Siri, não sei como chama a Siri aí do iPhone, e pergunta ao Siri, a Siri vai te falar. Não foi ninguém. Ninguém. Fracassou completamente a tentativa de mostrar que o Bolsonaro tem muito poder, que ele tem muitos apoiadores aí. Tanto na volta dele. Tem um negócio sobre a volta do Bolsonaro, ó. Lembra que tinha lá 200 gados pingados lá, contando dentro, fora do aeroporto e lá na sede do PL? A Polícia Federal autuou 109 veículos, deu multa e guinchou 19 veículos de bolsonaristas, todos eles com bandeirinha do Brasil, patriotários que foram lá recepcionar o Bolsonaro. Todo mundo levou multa de trânsito, alguns tiveram o carro guinchado. Aí tem que pagar o pátio, pagar a liberação, pagar a multa. Olha, o cara que teve o carro guinchado, é uns 2 mil nessa brincadeirinha aí de ir lá apoiar o mito. Pois bem, agora falar do depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal. Teve um momento em que o Bolsonaro caiu em contradição. E o delegado se irritou muito. O Bolsonaro teve a cara de pau de falar que ele ficou sabendo do presente das joias mais de um ano depois que as joias tinham sido recebidas. Aí ficou aquela, peraí, o Bolsonaro. O seu ministro entrou no Brasil, o almirante Bento Albuquerque, ele entrou no Brasil com as joias ilegalmente, dele, o assessor dele,
E aí ele falou que eram para o Bolsonaro, que deviam ser para Michel. Aí o Bolsonaro deu a primeira entrevista dizendo não pedi nem recebi, lembra disso? Aí depois ele falou, num dos eventos que ele foi lá nos Estados Unidos, ele falou que ficou sabendo das joias e que eram dele. E que tinha que ser dele, que era um presente de um amigo dele e tinha que ser dele. Depois ele falou que conversou com a Michelle das joias quando elas foram apreendidas. E que eram para Michelle mesmo. Aí no depoimento ele vai lá e fala, não, eu não sabia, fiquei sabendo um ano e meio depois. 14 meses depois, 1 ano e 2 meses depois. Só que tem um problema. A Polícia Federal tem as provas de que o governo Bolsonaro tentou reaver as joias antes. Aí fala, olha, como é que você não sabia e você tentou reaver as joias que você não sabia que existiam? Aí o delegado ficou bravo. Eu espero que quando tirarem o sigilo, não tirem só do texto, que tem o vídeo. Aí eu publico aqui no Plantão Brasil e a gente vê o Bolsonaro lá se desesperando. Vai ser muito bom ver o Bolsonaro se desesperando. Pois bem, e aí o Janones falou que o Bolsonaro chorou no depoimento, que ele conhece o pessoal da polícia que estava lá e que o Bolsonaro chorou no depoimento, que não é surpresa nenhuma. O Bolsonaro chorar, olha, o Bolsonaro chorar e um carro andar, é quase a mesma coisa. Ó, a chuva molha, o Bolsonaro chora. São coisas que acontecem aí na vida. O Bolsonaro é um cara, um psicopata que tá vendo aí que ele vai ter que pagar pelos crimes que cometeu, então ele tá aí chorando, em depressão, se fazendo de vítima. Todo psicopata, quando tem que lidar com os crimes que cometeu, e aí vem a letra forte da lei, se faz de vítima e começa a chorar, vira um coitadinho. Como o Bolsonaro aí. Então, chorou lá na Polícia Federal, irritou o delegado com as mentiras dele, só que o problema do Bolsonaro não aconteceu na Polícia Federal de Brasília. Enquanto isso, na Polícia Federal de São Paulo, estava depondo o tenente-coronel Cid. Uma informação veio à tona no dia do depoimento de manhã, que foi a seguinte: o tenente-coronel Cid levou um esporro, mas um baita de um esporro, do novo comandante do Exército, o general Tomás Paiva. O general Tomás Paiva, olha, falou um monte na orelha do tenente-coronel Cid. Vamos lembrar, o sonho desse rapaz é ser general. Falei muito aí sobre esse fascista nos últimos dias. A chance dele ser general hoje é quase zero. Levou um esporro da cúpula militar e hoje os generais da ativa entendem que o tenente-coronel Cid ele manchou a imagem do Exército e das Forças Armadas, ou seja, a chance dele continuar sendo promovido no Exército como estava sendo durante o governo Bolsonaro e antes do Bolsonaro assumir, é quase zero. Vai travar a carreira desse rapaz. Então pensa alguém que está com sangue nos olhos contra o Bolsonaro, que desgraçou todo o plano de carreira que tinha por causa do Bolsonaro, é ele. Ele foi depor em São Paulo. Ele confirmou para a Polícia Federal que o Bolsonaro é quem pediu para ele ver o negócio das joias. Ele tentou trocar o verbo. Trocou o verbo, coronel. Esse pessoal é muito otário. Eu fico imaginando. O advogado que fala isso e acha que o delegado da Polícia Federal é otário, acha que os ministros da STF são todos otários, que a procuradoria é otária. Olha, ele falou que o Bolsonaro pediu para eu verificar o negócio das joias. Ele não pediu para eu pegar as joias, roubar as joias, adquirir as joias. Ou seja, ele não utilizou um verbo, quer dizer, meter a mão. Não. Ele disse que o Bolsonaro pediu para ele verificar a situação das joias. Só que no ofício do tenente-coronel Cid, ele diz claramente para recolher, outro verbo que ele poderia ter usado, as joias. Então, o tenente-coronel Cid, não adianta você no depoimento falar uma coisa, que é a palavra sua da boca para fora, quando no documento assinado por você no dia em que cometeu o crime, você disse outra. É igual o bandido, tem um vídeo do bandido ali atirando na outra pessoa. O bandido fala, não, eu empurrei. Pô, você mudar o verbo não quer dizer, porque a prova documental do caso tem outro verbo ali. Não empurrou, atirou. Nesse caso aqui, você não pediu, o Bolsonaro não pediu para verificar, pediu para recolher as joias. Então, deu ruim. Aí, o tenente-coronel Cid não aliviou para o Bolsonaro como algumas pessoas estavam. Eu vejo os comentários aqui. Ai, Thiago, ninguém nunca delata o Bolsonaro, ninguém nunca blá blá. Delatou. O que ele podia fazer para ajudar o Bolsonaro, a única chance de salvar o Bolsonaro é se o tenente-coronel dissesse, Bolsonaro não sabia de nada, eu fiquei sabendo das joias, eu agi por conta própria, eu não avisei o Bolsonaro, eu queria liberar essas joias para o acervo privado do Bolsonaro, porque entendi que era parte do meu trabalho fazer isso, aí ele podia tentar se salvar,
falar que não, eu agi pro Bolsonaro. É isso que o Bolsonaro queria que ele fizesse, é isso que os advogados ligados ao Flávio Bolsonaro queriam que ele falasse, é isso que ele foi extremamente pressionado até o último momento a falar. Que ele agiu por conta própria, ou seja, queriam que ele assumisse todo o crime. Na Polícia Federal ele disse que não, o Bolsonaro ficou sabendo e pediu para ele. Aí quando o Bolsonaro ficou sabendo, não interessa. Sabe por quê? Porque se um delegado pergunta para você, olha, quando é que o seu amigo ficou sabendo de tal coisa? Você consegue dizer? Você pode até conseguir dizer, mas a sua palavra não vale muito, que é a sua palavra. Você precisa de um documento para provar que o seu amigo ficou sabendo de outra coisa, que não é você, né? É um terceiro. No caso, não interessa quando, nem vazou ainda, quando ele disse que o Bolsonaro ficou sabendo, porque a Polícia Federal tem documento de logo depois o Bolsonaro tentando reaver as joias, então ficou difícil. O problema, apareceram mais 3 estojos de joias, aí o Bolsonaro tem fotos com a joia. Como é que você recebe a foto e você não sabe da joia? Então, o delegado está irritado, já vazou aí para a grande imprensa, para a velha imprensa, que ele vai indiciar o Bolsonaro pelo menos pelo crime de peculato e que ele não vai nem esperar chegar o documento com a perícia das joias. O documento pode ser anexado ao caso depois. Então, se o Bolsonaro entregou as joias corretas, quanto valia, tudo mais, depois. Vamos indiciar logo o Bolsonaro, vamos já fazer a denúncia contra o Bolsonaro para o Bolsonaro poder ser preso e ser tornado réu o mais rápido possível. É isso que está para acontecer aí nos próximos dias, hein? Imaginava eu, Thiago, que em abril o Bolsonaro já estaria indiciado e sendo tornado réu? Eu, Thiago, não imaginava. Não imaginava que ia demorar uns meses aí de pancadaria no Bolsonaro para ele ser preso lá para o fim do ano. Tinha gente que dizia que não, o Bolsonaro só vai ser preso lá para 2025, Thiago. Assim como o Trump, falta aí um ano para a eleição, tá para ser preso só agora. Muita gente falou, vai demorar um tempão ainda para o Bolsonaro ser preso. Calma, tá andando bem mais rápido. Estão descobrindo mais crimes do Bolsonaro que a gente nem sequer imaginava que existiam. Esse, por exemplo, a gente não sabia. Quando o Lula assumiu, quando teve ataque terrorista de 8 de janeiro, você sabia das joias? Não, nem eu. Ficamos sabendo, teve uma investigação bem rápida, já tá para ser enjaulado por esse crime. O Tenente Coronel Cid vai pegar também. Eu estava lendo na BBC, fez uma matéria legal falando sobre a teoria do prisioneiro, que é a teoria que a Polícia Federal utilizou para fazer o depoimento de todo mundo ao mesmo tempo. A teoria do prisioneiro é estudada há décadas em vários países do mundo e começou nos Estados Unidos. Pegaram 2 pessoas que cometeram um crime, tinham provas de que os 2 cometeram o crime, deixaram os 2 em celas separadas e foram prestar o depoimento separados, 2 criminosos. E aí a polícia faz para eles um tipo de... Tem vários estudos com coisas diferentes. Começou assim, depois obviamente foi sendo mais estudado. Fizeram para eles uma oferta que era boa para um se fosse ruim para o outro. Ou seja, uma oferta que fazia com que os 2 queriam falar sobre o outro. A oferta era a seguinte, olha, se os 2 confessarem, os 2 pegam 10 anos de cadeia. Se os 2 se negarem, ou seja, não quiserem confessar, os 2 pegam apenas 2 anos de cadeia. Você fala, poxa, mas aí não vale a pena confessar, obviamente os 2 vão negar. Só que aí o pulo do gato se um confessar e o outro negar, o que confessou fica só 1 ano na cadeia e o que negou fica 20. Aí o cara falou, peraí, os 2 vão negar, os 2 ficam 2, mas se eu negar e o outro confessar, eu pego 20. O outro vai querer confessar para me ferrar ou não? Eles estão sem contato um com o outro. Então, consiste em você fazer uma oferta para uma oferta que é boa se os 2 fizerem a mesma coisa, mas que é muito boa para um e muito ruim para o outro se um der uma resposta e o outro der uma resposta diferente. Por quê? Porque aí ele não sabe o que o outro vai falar e cada um pensa mais em si mesmo, sem confiar no outro. Olha, eu já vi vários filmes, várias séries em que isso foi utilizado. Isso é parte da teoria dos jogos. Pois bem, foi isso que a Polícia Federal utilizou, por isso os depoimentos todos ao mesmo tempo, por isso o sigilo nos depoimentos até que a última pessoa preste depoimento. Obviamente ele pode ter perguntado aos outros, mas ele não sabe se é verdade ou não. O que importa é o seguinte, os principais, nesse caso aí, foram depuseram na mesma hora, falaram na mesma hora e eles falaram separadamente e muito provavelmente a Polícia Federal fez o mesmo. Não oferta assim dessa maneira que estou falando, mas deve ter
explicado para eles, ó, se você falar uma coisa, fulano falar outra, vai dar ruim. Se vocês falarem a mesma coisa de tal maneira, vai dar ruim assim. Se vocês falarem a mesma coisa de outra maneira, vai dar ruim assim. Pior para vocês. Mas se você falar uma coisa e fulaninho falar outra, um dos dois aí tá bem ferrado. Então é isso. Provavelmente é assim que eles foram recebidos pela Polícia Federal. Foi utilizada a BBC falou com fontes que foi utilizada essa estratégia que é utilizada no mundo inteiro há muito tempo. Não é comum ver quando são 10 pessoas ao mesmo tempo, geralmente é com 2, 3, mas esse é um crime que envolvia muita gente, que foi um crime que foi cometido ao longo de anos, né? As joias foram em 2019, tentaram retirar as joias em 2019, 2020, 2021, até 2022, quer dizer, ele foi recebendo foi em 2021 essas joias, né? Tiveram joias que foram em 2019 também. Então foi ao longo dos anos, envolvendo o chefe da Receita Federal, ajudante de ordens, ajudante do ajudante de ordens, o ajudante do ajudante do ajudante de ordem, envolvendo todo mundo. Então, todos ao mesmo tempo, a ver aí quem entregou quem. Saberemos em pouco tempo. O que já sabemos é o seguinte, Bolsonaro vai acabar preso nessa aí, são 12 anos de jaula para ele num processinho que anda rápido, viu? Esse é o tipo do processo que não dá para ele ficar, nossa, vou postergar isso aí na primeira instância, só vou ser julgado lá em 2040. Esse é o processinho que vai rápido, viu? Poucos meses já está condenado. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!